Muito bem, estamos chegando com a nossa reportagem especial. E a partir de hoje nós estamos reativando, agora pela JGTV, um quadro que a gente fundou no Jornal A Fonte. Desde que nós começamos esse trabalho no Jornal A Fonte, nós criamos o quadro Nossa Gente. Nossa Gente visava contar a história de pessoas que fizeram a história de São Cepé, pessoas antigas, especialmente do comércio, e o quadro Nossa Gente foi retratado em páginas. Inclusive, nós estamos com material quase que pronto também para lançar um livro daquelas pessoas que nós entrevistamos naquele período em que fomos proprietário do Jornal A Fonte. Pois agora estreia aqui na JGTV Nossa Gente, em imagens, conversando com pessoas. E eu estreio aqui esse espaço com a Saide Ineu, uma religiosa que hoje passa o seu tempo na sua casa dedicando-se às orações. Foi ministra da igreja, foi também comerciante com o posto do Job, seu esposo também, criou os filhos e ela vai contar um pouquinho também, então, dessa história para nós. Tudo bem, dona Saide? Eu quero agradecer por estar nos recebendo aqui hoje. Obrigado, igualmente. Tu será muito bem recebida em nossa casa. Tá certo. Que idade a senhora está, dona Saide? Estou com 89 anos. 89. E vamos contar um pouquinho da sua história, né? A senhora hoje já não tem mais o seu job, mas construir uma família, construir uma história no comércio também de São Cepé, e a senhora tem também um legado aí com a vida religiosa. Conta um pouquinho para nós, senhora, a filiação sua, depois os seus filhos que a senhora teve, enfim, como é que foi a sua história, né? Como é que conheceu o Job também? A minha descendência é de sírios, né? Meus pais vieram da Síria e eu nasci e me criei em São Cepé. Certo. Aí como é que foi conhecer o seu Job? Conheci o Job no colégio. A irmã dele era minha companheira, a Fanny, e nós sempre conversávamos, tínhamos amizade junto, então eu conheci o Job. O Job foi uma pessoa maravilhosa, não esperava ter um companheiro como eu tive, nem sei se eu merecia. Um companheiro leal, fiel, soube criar os filhos, deu bons exemplos e também foi muito bem recebido pelos filhos. Tudo que o pai ensinava, eles escutaram e recompensaram com o que eles fizeram. O Job se sentiu muito realizado. Tá certo. Agora, vou voltar um pouquinho sobre essa história, né, de colégio, de namoro. Onde é que foi esse colégio? Onde é que vocês estudavam? Como é que foi a sua vida na infância? Eu estudei no Madre Júlia. Foi lá que eu aprendi tudo que eu sei até o dia de hoje. Sou incansável e encantada com as irmãs. Foram ótimas pessoas, me mostraram o caminho certo. Certo. E esse seu lado religioso, a senhora foi ministra da igreja também, a senhora acha que vem dessa formação do Colégio Madre Júlia, é de lá que vem essa formação? Não, diz que vem dos meus antepassados. Diz que os meus avós eram muito religiosos. E a minha avó era uma pessoa que fazia muita caridade. Então, o tio Adão, antes de falecer, eu estive conversando e ele me explicou como era a nossa caminhada lá. Meus pais passaram muito trabalho, a minha mãe foi uma pessoa que lutou muito. Eles vieram da Síria, é isso? Da Síria, somos descendentes de sírios. E a senhora nasceu na Síria também ou não nasceu aqui? Não, eu nasci aqui no Brasil. Certo. E do casamento com o Job, a senhora resultou quantos filhos? Quem são os filhos? Eu estou em 12 filhos. 12? Lembra o nome de todos ou não? E todos. Eram o Jarbas, o Jair, o Doutor, o Kleber, a Vera, a Ione, a Cleone, a Joana, a Arilene, o Rogério e o Jaci. Criei depois 6 adotivos. Não fui muito de sorte com a criação deles, mas fiz uma obra de caridade.
Tá certo. E a sua vida com o seu job, que eu tenho o posto, começou com o posto, a questão de vocês no comércio, como é que foi essa parte da empresa, do posto do job, como é que começou? É que eu era muito, sempre queria ter um negócio grande. O Job era muito contra, mas eu sempre lutei muito. Eu trabalhei dando alimentação para as firmas, todas as firmas que passaram por aí, eu era cozinheira. E foi ali que começou. Os engenheiros me aconselhavam muito que eu procurasse melhorar, que nós estávamos de caminho errado, só esperando pela planta, né? Então, foi como eu fui ficando muito entusiasmada e chegamos nesse ponto de conseguir. Não foi muito fácil, né? Bom, vocês tinham o posto e também o restaurante, foi num período, pegou o período também de construção aqui da BR-392, é isso? Claro. Eu trabalhei todo esse tempo fornecendo alimentação para Citor, que veio do Rio de Janeiro, para Mineguço, eram 6. Grande eram essas duas, a Citor e a Mineguço, o resto tudo era firmas pequenas. A maior era o seu João Zafari, que trabalhou muito nessa estrada e parou com nós aí. Tá certo. Foram quantos anos de posto, de restaurante, como é que a senhora lembra disso? Ah, lembro, foram 42, 43 anos. Tivemos muitas caídas, tivemos que arrendar, se incomodamos muito, mas conseguimos vencer a batalha. Tá certo. Dona Saide, e esse lado religioso? A gente vai ver agora algumas imagens enquanto a senhora conversa, porque a senhora passa mais parte do seu tempo aqui dentro de casa, em cima da cama e rezando praticamente o dia inteiro. Como é que é essa rotina? Olha, Luiz, essa rotina começou quando eu sempre precisei muito de Deus Nosso Senhor. O rosário foi a solução da minha vida. Enquanto eu rezava o rosário, sempre consegui vencer. Meus filhos ouviram muito bem os conselhos do pai, que era um pai maravilhoso. À tarde, quando juntavam-se para a realização da refeição, o Job conversava muito com eles e aconselhava. Meus filhos, vocês têm que procurar em vencer. As coisas não são tão fáceis, vocês veem por o que eu estou passando. Espero que cada um de vocês faça a sua caminhada. Tá certo. E foram quantos anos de ministra na igreja e na paróquia Nossa Senhora das Mercês? Foram na parte de uns 20 e poucos anos, mas eu, desde 9 anos, eu ajudava o padre Otávio eu era catequista. Comecei com meus 8, 9 anos. Eu era muito introduzida, né? Então eu estava em todas, sempre, sempre. Certo. Agora, o começo foi difícil, eu estava me contando aqui antes, nos bastidores, né, antes da gente fazer essa reportagem aqui, da criação dos filhos, da ajuda que seu pai lhe deu para formar o doutor e encaminhamento também dos filhos, né? Os meus filhos nos deram muita alegria. O primeiro foi o Jarbas. O Jarbas estudou no seminário. Depois veio terminar nas irmãs, que não se agradou muito de ficar no seminário, e veio para as irmãs, mas veio fazendo um grande serviço, que era uma reportagem, O Mundo por um Mundo Melhor. Era uma coisa muito linda, com músicas muito lindas. Ele trabalhou muito. Depois ele foi para servir, e lá apareceu, saiu a primeira coisa dos aspirantes da brigada do ano 70. Aí ele disse, não, eu vou me colocar para ver se venço. Teve a felicidade de ser um dos vencedores. Foi muito bem colocado. Ele trabalhou naquele filme Dom Rodrigo. Foi convidado para seguir a carreira, não quis. Aí, então, ele formou-se lá, aspirante. Foi comandar Lavras do Sul. Chegando em Lavras do Sul, antes de um ano, requisitaram ele para Erval. Estavam precisando de um que fosse comandar e licionar.
Aí ele foi para lá. Então, lá ele ficou comandando e lecionando na faculdade. Lecionava história e física. Esse é o Jarbas, o mais velho. Ele veio para Rio Grande, ali que ele conseguiu. Foi muito bem ali, começou a trabalhar e teve muita amizade. E foi ali que ele casou. Depois de estar muito bem de situação, deu uma coisa do coração. E ele morreu de repente ali, aos 58 anos. E sobre os demais filhos? O doutor saiu daqui para fazer a academia militar. Quer dizer, vamos botar um ponto aqui. Ela chama de doutor, mas ele não é doutor. Na verdade, ele é da Brigada Militar aposentado hoje. É um apelido. Era um apelido que a senhora chama ele até hoje. Desde criança, ele é conhecido por todos, só que chamo eu doutor. Ele fez a academia militar e alcançou, passou. Ele trabalhou por aqui, para o Rio Grande do Sul, em todas as cidades onde ele foi comandante. Trabalhou, foi muito bem. Depois ele fez a advocacia, ele é advogado também. Pois é, e hoje ele está em Bagé, né? E seguindo seus passos, parece que ele ajuda bastante gente lá também. Claro, ele está em Bagé, ele faz parte lá do asilo, da creche das crianças e está estudando de fazer uma padaria e recolher as crianças de 10 a 15 anos, para todos terem o seu amparo, ter a sua alimentação. Ele nos traz muito orgulho. Foi um filho muito bom e o Job se sentiu muito satisfeito. O Kleber também. O Kleber estudou, fez advocacia, teve um bom emprego na Cotricela. A Cotricela foi uma mãe que ele arrumou. Foi muito bem, defendeu-se ali. Tem o Jôner. O Jôner estava tirando engenharia. Mas depois não quis, resolveu começar a namorar e veio para casa. É um bom filho. Quer dizer, os filhos são o seu patrimônio, então? Tudo. As gurias, todas elas se formaram. Tem duas que são assistentes social. A Cleone trabalha na prefeitura com os desamparados. A Ione trabalha em Santa Maria também, num bom serviço, onde resolve problemas dos adolescentes. A Vera formou-se professora, mas não quis seguir o caminho, foi trabalhar na igreja com a Juraci. Ela trabalhou atendendo ali a Vila Cristo Rei. E a Joana? A Joana, professora. A Joana é a mais moça, tornou-se uma professora muito boa, ajudou a criar esses 6 filhos que eu criei, foi tudo a Joana que desempenhava muito, porque eu atendia muito o asilo. A Joana desempenhava todo o papel de mãe. Tá certo. E isso tudo lhe conforta, né, de ver os filhos criados, encaminhados e também fazendo, de certa forma, uma ação de caridade que a senhora prega tanto, né? Graças a Deus, todos eles estenderam a mão para os mais necessitados. O Job sempre foi uma pessoa muito humilde, mas sempre procurou ajudar. No asilo, se não fosse ele, eu jamais ia vencer as dificuldades que tinha. Ele trabalhava como se fosse ele que resolvia as instalações, as coisas. Era o CEPE, que era o engenheiro da prefeitura, mas ele chegava ali e já dizia, não, faz o que tu quiser, tu já sabe tudo. Foi uma pessoa muito boa. O Job estendeu-lhe a mão de todo que foi forma. Não foi fácil, né? Mas conseguimos fazer alguma coisa conseguimos realizar. A primeira capela feita na cidade foi feita por nós. Eu tenho muito que dizer que nós fomos muito compreendidos pelos nossos filhos. Eu quero dizer que foi uma época que nós ganhamos uma televisão, mas na nossa televisão nunca passou, nunca tivemos esse negócio de conhecer essas favelas que falam muito, novelas.
nunca conhecemos também o baile, essas coisas, carnaval. Na nossa casa era mesmo, era a festa toda, era rezar um terço e depois comerem uma galinha. Gostavam muito de fazer galinhada de noite, entre eles, né? Eles não tinham grandes amizades. E nós morávamos fora, era um lugar de muito pouca vizinhança, né? Então foi assim a criação dos meus filhos. E aonde é que foi esse lugar? Esse lugar foi na ilha. De lá da ilha nós viemos aqui para a beira da estrada. Então foi como nós ficamos melhor, ajeitado aqui na beira da estrada. Eu tive um grande amigo, ele e a esposa, que me ajudaram muito nessa caminhada. Quando eu peguei as crianças, eram tomados de piolho e sarna. Eu procurei o doutor Inocêncio e a dona Anita, me ajudaram muito. Não tenho como agradecer aquelas criaturas, tanto no meu lar como no asilo. No asilo, para mim, foram as pessoas mais importantes que eu tive ao meu lado. Bem, dona Saide, qual é a lição que fica de vida para a senhora, né? O que eu tenho para dizer que as famílias rezem. Rezem porque nunca vai ficar esquecido. Deus Nosso Senhor é tão bom que eu não tenho. Se eu sentar e contar as graças que eu recebi por intermédio do Santo Rosário, eu não vou dizer porque ninguém vai acreditar. Então, assim, eu rezo e agradeço a Deus e convido meus filhos para rezar. E estou sempre dizendo, olha, não esqueçam da oração da noite e da manhã. O Jair, aquele menino que eu perdi, com aquela triste coisa que foi de um choque, ele não passava Deus o livre, levantar e não se ajoelhar para rezar. Eu sempre ensinei os meus filhos a rezar, porque foi a maior riqueza que eu achei na minha caminhada, é o Santo Rosário. As famílias rezassem, muita coisa não aconteceria. Rezem, gente, rezem. Se confiem a Deus que vocês vão ver o resultado. A senhora está naquela, então, de que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. E tem coisas que a gente nem consegue dizer que alguém vai acreditar. Eu estou sempre rezando. O que vem de pedido para mim rezar, rezo. Não quero nada, só quero que me deem um nome e eu consigo as minhas orações. Tenho recebido muitos agradecimentos, mas não eu não sei fazer nada. Eu sou apenas uma leiga, mas Deus, Nosso Senhor, é que provém essa graça por meu intermédio, pelas minhas orações. Tá bom. Quero lhe agradecer de ter nos convidado aqui para estar aqui e, na verdade, nós acabamos reativando, né, o quadro Nossa Gente. Quero lhe agradecer por ter nos recebido mais uma vez. Ai, quem que tem que agradecer sou eu. Eu me sinto muito agradecida. Agradeço a Deus, Nosso Senhor do Job, ter findado os seus dias bem calmo e muito agradecido a Deus por ver os filhos, cada um, com a sua caminhada. Muito obrigado, então. Dona Saide Neu foi a nossa entrevistada do quadro Nossa Gente, que está retornando agora através da JGTV.